Eu acredito muito no poder da conexão, sabe, Patrick? Eu acho que pessoas se conectam com pessoas. Total. E provavelmente a tua história, essas oportunidades que foram acontecendo, foi porque tu foi te conectando com elas. Total. 100%. Eu acho que nada do que eu fiz veio de currículo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Varal de Ideias Podcast, como sempre trazendo pessoas que podem compartilhar grandes ideias com você e aprimorar aí os seus conhecimentos. E hoje não vai ser diferente, trouxe aqui para conversar com vocês, Matheus Vecchio. Muito obrigado. Obrigado eu, Patrick. Obrigado eu por estar aqui com vocês que estão nos ouvindo, direto do Varal de Ideias, e em especial aqui em São Paulo, né? Pois é, e você, obviamente, já perceberam que ele não é de São Paulo, né? Esse sotaque aí, de onde é? Eu sou de Porto Alegre. Mais um de Poá aqui que veio nos visitar. O Rafa Martins, que esteve aqui, também teu amigo, né? Que inclusive indicou você aqui pro Varal. Então, Rafa, obrigado também pelo... Valeu, Rafa. Né? Aqui, ó, um beijo no teu coração, né? Grande Porto Alegre. Cara, Porto Alegre, estive lá, inclusive, tava te contando, né? Durante as enchentes, tudo que aconteceu lá. Sim. Né? Eu estive lá. Até perguntei pro Rafa da outra vez que ele veio aqui, como que estão as coisas lá? Acho que era até, antes da gente começar a falar do resto, como é que tá lá? Cara, interessante você me perguntar isso, assim. Porque eu acho que vale, antes de falar sobre a condição da enchente, retroceder aí 5 anos de como Porto Alegre se transformou. Sim. E como esse movimento da enchente tem movimentado a cidade pro progresso. Boa. Tá? Porque assim, na última meia década, talvez para você que vive no Brasil ou fora do Brasil esteja nos ouvindo, talvez não tenha percebido ou se percebeu, vale reforçar isso. Porto Alegre se transformou numa capital e vem buscando isso, de ser uma capital de inovação. Então, vários eventos, como o South Summit, chegaram lá. O Gramado Summit, que é o maior evento de inovação da América Latina, embora aconteça em Gramado, Porto Alegre é sempre uma base para isso também. Né? E aí a gente está falando de 2 grandes eventos que movimentam a América Latina, acontecendo na última capital do país, lá em Porto Alegre. Então, não são só esses eventos, tem diversos outros que estão acontecendo em paralelo, mas aqui a gente está falando de mercado, de inovação, de negócios, então para você talvez faça sentido. Então, na última meia década, literalmente os últimos 5 anos, Porto Alegre vem se desenvolvendo. A infraestrutura da cidade aparentemente está mais desenvolvida. O que aconteceu foi que, de fato, questões climáticas e uma má administração da cidade fez com que a capital, e claro, consequentemente o restante do estado inteiro, porque também foi uma questão climática que devastou o estado, né? Mas falando especificamente da capital gaúcha, houve sim essa má gestão e nessa perspectiva toda a cidade não conseguiu comportar e lidar com isso. Então sim, depois de maio, estamos agora, né, meses depois que isso tudo aconteceu, a cidade vem buscando se comprometer aí num desenvolvimento. Nem tudo voltou ao normal, mas boa parte das coisas tem sim se normalizado cada vez mais em cima desse movimento de inovação. Né? Então, Porto Alegre tem o Instituto Caldeira, que é um instituto de inovação gigantesco, nacional e reconhecido internacionalmente, né? Então, é um convite até para vocês irem conhecer, acho que é uma base muito legal, tem grandes empresas lá dentro, grandes unicórnios circulando por lá também, então são coisas muito legais que estão movimentando Porto Alegre. E esse movimento é o que tem feito a cidade voltar a cultuar esse sentimento de estar vivendo o novo. Mas... claro, gente, foi uma catástrofe natural. Foi surreal, não tem como dizer que está tudo antes dessa catástrofe. Não, muita coisa ainda não se normalizou. Mas estamos em caminho das coisas estarem buscando uma certa normalização para que o progresso continue acontecendo. Né? Acho que o grande ponto ainda é o aeroporto, né? Esse é um ponto principal, assim, né? Para vir para cá, ou depende-se de cidades adjacentes ou da Serra Gaúcha, ou ir até Florianópolis de carro, de ônibus e, consequentemente, lá buscar um voo. Uma viagem de Porto Alegre para São Paulo tá demorando quanto tempo hoje? Cara, eu vou te dizer assim, o que eu fiz, né? Eu tive que levar 6 horas até Florianópolis, de Florianópolis pegar um voo para cá, então assim... você vai aí uma parte do teu dia dedicada a isso, né? Então... eu quero um voo, né? De 4 horas ali no máximo, se tornou uma odisseia, né? É muito louco isso, porque, por exemplo, o aeroporto de Florianópolis, que foi reformado, lindíssimo, inspirado no aeroporto de Miami, inclusive, né? É um aeroporto super tecnológico, bonito, mas ele não era um aeroporto internacional. Pô, nós estamos falando de Floripa, uma cidade que recebe gente do mundo inteiro também. Mas ele se tornou agora por conta da enchente de Porto Alegre. Porto Alegre é uma das principais capitais porque sempre teve esse acesso de todos os lugares. Então, já era um aeroporto internacional. Você para pensar como um aeroporto gigante do porte do Salgado Filho em Porto Alegre não está operando.
Né? Então, quanto trabalho acaba sendo embaçado por conta disso, né? As coisas estão tentando se normalizar, como eu falei, Sim, mas sim. nem tudo Não, acho que regular, né? vai demorar, mas a cidade tem... né, É, o gaúcho em si, ele é um povo diferente, né? Acho que eles têm, sim. têm uma garra ímpar, né? Em fazer a cidade dar tração de novo, tracionar tudo de novo. Óbvio, tem cidades lá que infelizmente foram completamente diminuídas, Devastadas, né, cara? sim. Virou nada, né? Então, acho que tem muita coisa ainda que vai... Essas cidades ali, o pessoal mais do interior, vamos dizer assim, acho que sofreu muito mais, né? Com isso. Eu acho que regiões serranas, principalmente, né, Isso. onde houveram desabamentos, É. deslizamentos, questões preocupantes, Pois assim, é. né? Mas isso impacta demais, assim, em diversos setores, sabe, Patrick? A gente para pra pensar, não só para quem trabalha, de repente, com algo específico. Vamos pensar no macro mesmo, assim. O cara que trabalha com turismo na Serra Gaúcha não tem como operar direito, porque os voos não estão operando direito, né? Estão dependendo de cidades adjacentes. Pois é. Então isso reduz a quantidade de pessoas. Consequentemente, todo o impacto daquela cidade reduz financeiramente. Sim, sim. Então nós estamos pegando uma cidade. Imagina isso num estado inteiro. É complexo, né? Total, total. Então a expectativa é que até o final de 2024 o aeroporto de Porto Alegre esteja já normalizado Boa. e continue, enfim, aí, né, recebendo voos, né, a partir de então, nacionais e internacionais, para que aí as coisas voltem. Boa. Né? Legal. Vou conhecer um pouquinho do Matheus agora. Matheus, professor, consultor, é a tua empresa de consultoria. Exatamente. Empreendedor, então, Pode se chamar de empreendedor. não é? 28 anos. 28 anos, né? Ou Caramba. 28 verões, se preferir dizer também, né? Dá tudo certo. 28, cara. Tava até comentando contigo, né? Lá fora, pô, a gente tem 10 anos de diferença, né? E quando eu tinha 28, eu já era, há 3 anos, o gerente de e-commerce, né? E tava te contando que, pô, para eu chegar onde eu cheguei de forma mais rápida, né? Porque eu, olhando para minha trajetória profissional, cara, eu tive uma ascensão rápida, né? De estagiário de marketing a chegar numa gerência, depois de me tornar hoje diretor comercial. Foi um trajeto rápido até. E eu falei que geralmente eu dizia sim para as oportunidades que me eram me apresentadas, né? E para o Matheus, como é que foi isso? Cara, interessante tu dizer isso assim, né? Eu costumo contar para as pessoas quando me perguntam o que eu faço, né? E eu brinco que eu sou uma pessoa que ajudo marcas a contarem suas histórias. Seja um CPF ou um CNPJ. Porque eu acredito que ainda tem um ser humano por trás disso tudo e tem algo a ser compartilhado, né? Nessa perspectiva. E eu não vim de uma família de comunicadores, embora eu queira ter entrado nesse mercado da comunicação. E já tem uma predisposição para isso também, né? Então, a minha história começou de uma maneira desbravando um mercado que era inexistente no Rio Grande do Sul. E nesse mercado, eu, consequentemente, fui buscando outras oportunidades, assim. O Rafa, inclusive, costuma me dizer muito isso, o Rafa Martins, de que eu sou um cara que pesca as oportunidades, eu vou atrás delas. E eu acredito que muitos de vocês que estão nos ouvindo também têm essa característica. Só que a gente vai normalizando as coisas, né? A gente não se apercebe. Eu acredito muito no poder da conexão, sabe, Patrick? Eu acho que pessoas se conectam com pessoas. Total. E provavelmente a tua história, essas oportunidades que foram acontecendo, foi porque tu foi te conectando com elas. Total. 100%. Eu acho que nada do que eu fiz veio de currículo, porque eu, quando comecei a trabalhar em 2006, cara, eu estava ainda na faculdade, né? Não tava, tinha acabado, né, recentemente saído da escola, né? Enfim, eu nem sabia direito o que eu queria fazer. A real é essa, né? Não sei se você já tinha na cabeça o que se queria fazer quando você crescesse, mas eu não sabia, né? Eu tinha aqueles sonhos de jogar futebol, né? Jogador de futebol, piloto de Fórmula 1. Claro, você é geração Senna, né? Exatamente. Tem isso Meu pai me também. acordar de manhã ou de madrugada para assistir corrida, entendeu? Claro. E de repente, quando eu fui ver, eu estava no estágio de marketing, né? Que foi bem interessante também, acho legal destacar esse ponto. Quando eu fui conversar com o presidente da Polishop, porque tem questão de amizade da família, né? Ele falou assim para mim, Patrick, você quer ter uma carreira ou você quer ganhar dinheiro rápido? Aí eu falei, por quê? Aí ele, não, se você quer dinheiro rápido, te coloco no televendas. Você vai atender telefone, vai fazer venda, vai ganhar comissão, vai ter o salário, não sei o quê, e você vai fazer dinheiro. Tem um monte de gente aqui que ganha muito dinheiro fazendo venda de produto que está sendo anunciado. Mas é isso. Agora, você quer ter uma carreira, você pode começar como estagiário. E a coisa vai. Tanto que eu fiquei 11 anos na empresa, né? Então, eu entendi aquele momento. Falei, cara, beleza, o dinheiro eu vou fazer. Talvez não na velocidade rápida como poderia acontecer, mas eu vou ter longevidade.
E eu falei, bom, vou por esse caminho. E aí, dentro deste 11 anos, muitas oportunidades me foram sendo apresentadas. De estagiário para assistente, de assistente para analista, de até sair da empresa para ir para uma outra empresa do grupo, voltar. Eu sempre falei sim, vamos em frente. E a coisa foi acontecendo. Então foi mais ou menos esse o caminho. Né? Não sei se tem similaridade com o que você fez. Tem uma similaridade, principalmente no quesito de entender que estamos abertos ao novo. Uhum. A gente estava comentando aqui nos bastidores antes, né? É muito comum as pessoas se sentirem confortáveis de estarem no lugar onde elas estão, porque já é um lugar conhecido. Toda vez que a gente se depara com o novo, ele causa uma estranheza. E é muito comum a gente criar aquela palavrinha ranço, né? Sim. A gente fica meio rançoso do novo, porque a gente acha ele estranho. E tudo aquilo que é estranho incomoda. Só que tem uma coisa legal de compartilhar aqui, que como professor, cada vez mais isso tem se comprovado, que errado não é não saber, mas sim não querer aprender. Boa. Quando a gente entende, a gente conhece esse novo, a gente vai se permitindo a respeitar o espaço dele, as condições que ele me oferta, e com isso a gente adquire repertório. Então eu acho que a minha carreira, e essa é a similaridade com a tua, é descobrir esse novo e ao mesmo tempo ir atrás dele também. Porque o novo ele acontece agora e tá aí, né? Estamos em 2024 em diante, não vamos retroceder. Se você acreditou em algum momento que a internet ia desaparecer, ela não vai, ela vai continuar aí, né? E a gente precisa entender que o mundo ele cada vez mais é digital. A gente está conectado entre o físico e o digital. Então, o que eu sinto em relação a buscar esse novo, buscar essas oportunidades? É que tanto no on quanto no off, eu fui atrás delas. E as conexões vão acontecendo. Boa. Né? Eu não sou uma pessoa que venho de uma família rica e seria muito ruim dizer que eu vim de uma condição muito humilde, porque não foi a minha história. Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha uma família que pudesse me apadrinhar e me colocar dentro do mercado. Eu tive que ir atrás dessas oportunidades. Sim. E foi a partir disso que eu comecei a querer me conectar com as pessoas, porque eu queria fazer parte daquilo também. E aí que a gente vê o interesse. Você sabe que eu sou muito apaixonado por pessoas que são interessadas. Porque gente interessante é gente interessada. Sim, sem dúvida. Né? E o mercado tem muito isso, assim, de gente que não é interessada. Então, acho que se a gente pudesse introduzir aqui nessa conversa, né? Eu brinco que a gente tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Maravilhoso isso que você fala. Porque eu acho que é isso que eu ia complementar dizendo aqui, para quem está nos ouvindo, né? Se você, em algum momento, está fazendo parte de algum grupo, está envolvido em algum trabalho, em algum projeto, se pudesse pensar, de repente, o quão interessante isso é para ti e o quanto as pessoas estão te avaliando como interessado, com certeza você vai conseguir um retorno melhor. E retorno não só financeiro, mas de relacionamento, de interação, de participação nas coisas que se faz. Porque toda carreira, quando ela é moldada e ela é construída, e imagina, eu posso ser muito jovem, mas são mais de 12 anos trabalhando no mercado. E comecei muito cedo, eu era um adolescente ainda, despretensioso. Mas hoje, como adulto, isso se comprova cada vez mais, assim, de que a gente precisa estar atento às relações e precisa estar atento às oportunidades que essas relações podem também nos criar. Sem dúvida. Porque tem uma coisa que as pessoas às vezes falam, sabe, Patrick, que, puxa, é o famoso QI, né? E elas falam com aquele tom meio irônico, que, quem indica, né? Uhum. Mas a indicação, ela é ótima e ela só acontece por base do relacionamento. Total. Nenhuma venda hoje num shopping, numa loja de rua, num e-commerce, é um pouco diferente o digital, mas se você tem uma pessoa física por trás ainda, né? Um contato do rosto da pessoa, ainda tem um lado um pouco mais humanizado, mas vamos lá. Falando de atendimentos físicos, a venda não acontece se não tiver relacionamento. Total. Esquece esperar o cliente passante entrar na rua. Né? Mas a recomendação, né, e a indicação também, que eu falo recomendação também, cara, ela é muito importante. Pra tudo. E ela não... A gente pode até você ser uma geração Z ou ainda a própria Alpha, né, que vai vir depois, que são os meus filhos nesse caso, né? Sim. Eles vão perguntar o que você acha desse produto, o que você acha desta marca. Eles vão perguntar, os meus filhos me perguntam hoje o que eu penso. Às vezes até de coisas que eu não tenho nem ideia, porque são coisas que eles estão vivenciando. Eu falo para ele, filho, infelizmente eu não sei, porque eu nunca nem joguei esse jogo, eu nem sei o que eu acho dele. E aí ele tenta lá se explicar e tal. Então a recomendação, e eu lembro de escutar isso, né, de que enquanto existir um ser humano do outro lado da interação, tem emoção envolvida. Então, se tem emoção envolvida, tem toda a conversa, tem a indicação, tem a recomendação, tem medo, tem pertencimento, tem tudo isso envolvido. Então, se você não consegue desenvolver uma história, né, aí puxando o teu gancho para você, uma história da sua marca, uma história do seu produto, uma história sua até,
né? Qual que é a sua história? Quem é você? Até uma parte do teu TED Talks que você fez, né? Sim, sim. Que depois eu achei legal de você comentar. Porque somos baseados em histórias, cara. A gente se conecta com as histórias. Se eu não sou uma pessoa interessante, eu não tenho história para contar. Total, total. E isso é neurocientífico, né? Porque a neurociência explica que, assim, o processo memorial, a forma como a gente lembra das coisas, ela só é associada através das emoções. E isso não é o Matheus que está aqui falando, né? Ou o Patrick que está inventando. Não, não é nada disso. Isso está comprovado neurocientificamente. O encéfalo da gente, o nosso cérebro, porque esse é o nome científico, tá, gente? Encéfalo. O cérebro da gente, ele consegue compreender uma analogia, né? O que a gente chama de sinapse, que é o processo de comunicação de um neurônio com o outro, justamente pela troca emocional. Então, veja bem, eu só consigo lembrar daquilo que me toca emocionalmente por eu fazer uma associação com algo que eu já vivi ou porque eu estou conhecendo aquela situação envolvida em algum sentimento que eu já reconheço. É por isso que a gente não lembra de tudo que a gente viveu. Você lembra de tudo que aconteceu na sua vida? Não, claro. Provavelmente não. Você não lembra do dia que você nasceu. Talvez você não lembre o que você comeu ontem. Talvez você não lembre o que estava vestindo antes de ontem. Porque nem tudo te toca emocionalmente. Apesar de que tem coisas que você, de muito tempo atrás, que marcaram tanto Total. que você lembra. E que pode ter acontecido hoje que você lembra, ontem que você lembra, porque você vai fazendo esse raciocínio. Então, a nossa mente tem um monte de coisas no cotidiano. Que é ali, estão nos impactando, nos impactando, nos impactando. Só que, na verdade, elas não entram dentro desse vínculo emocional. E é por isso que a gente não lembra delas. Então, pegando esse gancho sobre a memória, sobre como a gente lembra das coisas, é importante dizer assim, né? Como nós estamos nos apresentando para as pessoas. Como nós estamos nos posicionando para as pessoas. Porque seja na vida familiar, na vida afetiva, no mercado de trabalho, nós ainda somos as mesmas pessoas. Ainda tem um ser humano por trás disso. O CPF, eu costumo dizer, ele não é desassociado do CNPJ. Acontece que a gente vai ativando posicionamentos. Então, se você acreditava que no mercado de trabalho você era uma pessoa diferente do que em casa, esquece, você ainda é a mesma pessoa. Eu ainda sou o mesmo, Matheus. Acontece que eu tenho atitudes, posicionamentos e perspectivas dentro daquele contexto de ambiente diferentes. Mas ainda assim, eu carrego o cerne do Matheus. E isso é importante para a gente pensar, porque cada vez mais se fala sobre a autoridade da imagem, né? O que é essa tal de autoridade que as pessoas falam? Como construir uma autoridade sobre a nossa imagem? O grande processo é justamente envolvido do que a gente trouxe agora, da memória, de como nós queremos ser lembrados. Quando as pessoas falam sobre marca pessoal comigo, que é uma grande especialidade, né, de mercado e tudo mais, bom, as pessoas associam muito, até os anos 2000, sobre autopromoção. Uma coisa meio lobby social. Prazer, eu sou o Matheus, vendo tal coisa, compre de mim. Sabe, é uma coisa que não vende. A ideia principal é vir de dentro para fora. E é isso que eu, com outros jovens na América Latina, temos desenvolvido cada vez mais. Essa perspectiva de que quando a gente trabalha a nossa imagem, ela não é só o estético, não é a carcaça. É muito mais de dentro para fora, porque o de dentro para fora é isso que eu falei agora. Movimenta o mercado, movimenta a casa, movimenta as relações. Ainda é a mesma pessoa. E a gente volta ainda para o ponto do quem indica. Você indica alguma coisa que você não gosta? Não. Só indica aquilo que te marca, aquilo que tem sentido para ti. Então, quando a gente quer indicar algo a alguém, é porque aquilo nos toca, é confiável, é confortável para nós reconhecer aquela mensagem. E é isso que a gente precisa conseguir transmitir adiante. Faz sentido para ti? Faz pra caramba, né? E a gente estava até falando que, cara, as marcas, né, elas demoram muito, né? Algumas já nascem com esse pensamento de que eu preciso criar essa conversa com o meu cliente, com o meu consumidor final. Eu preciso ter essa ligação direta com o cara final. Outras vão desenvolver isso muito tempo depois, o contar as histórias, né? E desenvolver uma história. Algumas empresas até desenvolveram histórias falsas, né? Que a gente já escutou e que deram muito certo, inclusive, né? Daquele sorvete lá que tinha uma história muito fantástica e vendia pela história, mas depois descobriu que a história era fake, né? Como criar essas histórias, cara? Como é que as marcas podem, de fato, se aproveitar disso, né? Como plano do marketing? Porque o marketing hoje, ele tem algumas ferramentas, alguns canais, né, que já são bem utilizados, na maioria das vezes. O dinheiro é um só, né? Tem lá o budget de marketing. Então, você tem aquilo que é a aquisição de um cliente, né, que é o custo de aquisição de um cliente, e você tem também o LTV do outro lado, que é o quanto esse cliente que você adquiriu aqui hoje, quanto esse cara vai ficar dentro da marca gastando com você, né? Quanto ele vai valer. Qual o valor desse cliente dentro da tua marca? E é super difícil você ver as empresas que têm isso claro.
Tipo, olha, não, meu LTV é tanto e eu estou trabalhando dessa forma para aumentar meu LTV aqui dentro. Né? E eu vejo que a questão da história, ela pode, de fato, criar essa conexão eterna da marca com o consumidor. Você sabe que tem um ponto que está trazendo aqui que é interessante também, quem está nos ouvindo, e talvez se perguntar. Tu presta atenção no que as pessoas querem de verdade da tua marca, o que elas esperam de verdade de ti? Porque, na verdade, o grande ponto aí, real disso tudo, é que a gente não quer ouvir. E aí, para tu contar uma boa história, para ela ser ouvida, marcada no outro, ela tem que fazer sentido para ele. E é muito comum marcas venderem produtos e serviços que servem especificamente para ela, não para o público-alvo. E, gente, não existe empresa assistencialista, seja ela do terceiro setor ou não. Toda empresa tem que dar lucro. Se ela não der lucro, ela fecha as portas. Sim. E ela não é mais uma empresa. Né? Então, nessa perspectiva de que ela tem que dar o lucro, o retorno financeiro, os números fecharem no final do mês, a gente precisa entender que tipo de desejo hoje o meu cliente está tendo. E antecipar esse desejo é um desafio, porque tu precisa estar sempre em constante conexão. Perfeito. Tem uma questão que eu trabalho como consultor com alguns clientes, que é o Consumer Lab, né? Esse laboratório de consumidor. O que é isso? É uma conversa dinâmica e próxima com esse consumidor, mostrando, prototipando, mas acima disso, principalmente, é ouvindo. A gente precisa ouvir o que as pessoas querem. Não é porque, de repente, agora está na moda usar um copo deste tamanho que todo mundo vai ter praticidade para usar um copo deste tamanho, certo? Mas talvez existem outras medidas para mostrar para as pessoas que consumir mais água ou outros líquidos vai ajudar a mantê-las hidratadas. Não é porque, de repente, a cor da estação é o rosa, que rosa funciona para todo mundo, tá aí? Cada um tem um tom de pele. Então a gente precisa entender o que as pessoas querem de verdade. Porque uma marca, para ela trazer inovação, ela precisa estar aberta a ouvir, mas, sobretudo, a cair em lugares onde ela não conhece. E não é só assumir a tendência, né? Não. Porque é fácil, você vê lá, o que tem como tendência? Então, vamos drivar em cima disso. Mas a tua marca não conversa com aquele público, nem com aquela persona. Você não tem essa conexão. E aí vai por água abaixo. Até porque se todo mundo beber da mesma fonte dessa tendência, tá todo mundo igual. Sim. É igual a gente pensar na personagem da Mônica, do Maurício de Souza, né? A Mônica abre o seu guarda-roupa, tá vestindo vermelho sempre, todos os dias, né? E aí, de repente, um dia a Mônica quer vestir preto. Não tem preto. Todo mundo tá vendendo vermelho, né? Ou vamos pensar ainda, o fornecedor de azul, do pigmento azul no mundo deu ruim e ninguém tá vendendo azul. Mas eu quero comprar azul. O cara que tem azul se sobressai no mercado. Sim. Né? Então a gente começa a entender que essa oportunidade é mirar num lugar novo, que a gente não conhece, mas que a gente tem que estar aberto a ele. Voltamos àquela frase que eu falei antes, né? O errado não é não saber, não querer aprender. A marca que se coloca em abertura e a se desenvolver, a dialogar com esse cliente, ela está aberta a trazer mais resultado. Né? A gente precisa cuidar sempre se o discurso é verdadeiro ou se não é. Porque às vezes a marca emprega alguma coisa, como uma pessoa fala algo para os outros ouvirem, a gente está vendo isso publicamente cada vez mais, né? E na verdade ela não acredita naquilo. E aí é muito complexo de fazer essa gestão de crise de imagem, seja de uma marca, uma label, seja ela uma marca pessoal. Sim. Por quê? Porque as pessoas elas querem verdade. De novo, pessoas se conectam com pessoas, Total. Elas vão atrás dessas oportunidades. E aí fazendo um paralelo, né, com um acontecimento recente, né? Que nas redes sociais, né, um CEO se pronuncia lá falando que mulheres CEO não poderiam. Você deve ter visto esse caso, né? Claro. Isso reverberou e de forma muito negativa. Né? Grandes empresas, né, uma Luísa Trajano se posicionando contra o que foi falado lá, e o LinkedIn flodado desse tipo de repulsa, né? No próprio Instagram também, né? Então foi uma comoção. E olha só, né? Você falou isso, o CPF não está desconectado do CNPJ. Não. Né? Então, cara, tá difícil hoje, porque os CPFs de alto escalão, vamos dizer assim, das empresas, acham que, não, o que eu falo na minha rede social é meu. Não vai influenciar e não influencia no resto. Influencia pra caramba. Influencia muito. E eu vou dizer mais, tá? O desafio não é só do profissional em si, em entender que ele pertence a uma marca, porque ele está trabalhando para ela, mas ele tem a sua imagem também. É das marcas que contratam, que querem que a pessoa seja só ela, quando na verdade ela buscou ela no mercado para que ela agregasse esse valor aqui.
né? Eu acho que esse é um desafio muito grande, assim, eu vou te contar, eu tive a oportunidade de trabalhar para grandes marcas do Brasil e, consequentemente, algumas delas tinham acesso internacional, então ter essas vivências, né, no atacado, no varejo, na exportação, fez eu entender que as histórias no Brasil, elas são muito diversas culturalmente em outros lugares, mas elas ainda carregam o mesmo cerne e as mesmas dores. As pessoas ainda têm a necessidade de serem vistas, de se sentirem percebidas, de levantar a mão e dizer, ei, tem um ser humano aqui atrás, estou aqui. Né? As dores são as mesmas em todos os lugares e com cada vez mais assim, o poder aquisitivo chegando nas pessoas, porque a informação traz isso, né? Faz com que elas tenham acesso a chegar em lugares, elas querem ser ouvidas. Né? Não é à toa que as pesquisas estão apontando que os produtos de luxo estão cada vez mais sendo falsificados e mais caros a falsificação. Por quê? Porque as pessoas querem ser vistas, querem estar inclusas dentro desses grupos. Então, né? O falsificado, ele fazia questão de mostrar que era falso e que ele era uma cópia mal feita do outro. Os nomes vinham estranhos. Hoje não. Hoje você compra tênis falso, com uma qualidade que você fala assim, cara, veste igual o original. E eu vou te dizer mais, assim, já foi feio dizer que era falso. Hoje, se você abrir o TikTok, se abrir o Kawaii, se abrir o Instagram, você vai ver a galera mostrando unboxing de comparativos, ou mostrando as duas coisas. E qual que é o certo e qual que é o errado? É uma linha muito tênue, porque a gente está falando com pessoas que querem ter acesso a um produto que não é para elas, mas elas querem pertencer àquele grupo, para que elas possam ter acesso a chegar em outros lugares. E aí a gente começa a entender que, assim, claro, tem o trabalho escravo por trás, tem a condenação de uma marca construir toda uma reputação e ser invalidada porque ela não recebe esse dinheiro, então, consequentemente, não tem como se manter. E o meu discurso é muito pautado de tênue na perspectiva de como é que o consumidor faz para pertencer àquilo, ele se identifica com aquilo, mas ele não pode ter acesso àquilo. Né? Então, é uma relação complexa porque ele vai buscar neste outro lugar. E aí a gente começa a ver a quebra geracional de como é percebido o valor sobre as coisas. Porque tem diferença de preço para valor, né? Sim, total. Pagar caro num produto não quer dizer que aquilo tenha um apreço coletivo gigantesco para que ele seja realmente entendido como certo, como legal e etc. Que é o que a Apple faz, né? A Apple, ela agrega muito valor a ponto de que o preço fica em segundo plano, né? Para quem é Apple maníaco, principalmente. O cara quer o 16, ele quer o 17. Não importa se ele está só há 6 meses com o telefone dele, se ele vê que tem um lançamento, parece que ele tem a obrigação de ir lá e comprar outro. E não é um investimento baixo. Não. Né? Tanto que tem vários planos, né, até dos próprios bancos fazerem aquilo em 24 vezes, você paga R$200 por mês, mas o cara não tem onde cair morto, né? Mas ele compra o iPhone. Né? Porque a marca, ela tem um apelo tão importante, né, de conexão, de história, de valor agregado, que não importa o quanto custe, eu quero ter. Só que nem todo mundo pode ser uma Apple. Cara, e isso vai, se a gente for escalonar isso para uma escala global, isso vai para carros, né? A comunidade Tesla, por exemplo, eles são maníacos por Tesla. Quem compra bolsas de grife, bolsas de luxo, também são fiéis àquela marca, né? Hoje é um investimento mais seguro que comprar um apartamento, olha que loucura isso, né? A gente começa a perceber que as pessoas são, quem gosta de planta, é fiel a ir aquilo. Isso está indo numa coisa muito menos luxuosa, num acesso, que não quer dizer que é tão barato assim também, mas é um mercado que catapultou. Então a gente começa a perceber que, ainda assim, voltamos para a estaca inicial dessa conversa, Patrick, que é o interesse das pessoas. As pessoas ainda querem se enquadrar em grupos, ainda querem demonstrar do que elas gostam, ainda querem dizer que elas pertencem àquilo, que elas são daquilo. Ou seja, estamos falando de pessoas. O sentimento base do ser humano é de pertencer. Ele quer pertencer a algum lugar, né? E quando ele não pertence, ele desperta até outras emoções ali, que pode até ser uma inveja, pode até ser outra coisa. Do tipo assim, pô, eu queria estar lá onde o Matheus está, eu não estou. Como é que eu faço para estar lá? Naquele grupo, naquele ambiente, né? Tem a forma saudável de você encarar isso, de falar, pô, eu quero chegar lá. E tem a forma ruim de você falar, meu, pô, quero que o Matheus se dê mal porque ele está lá e eu não estou. Né? Então você tem essas duas visões. Mas o pertencimento, dentro do próprio marketing, ele é muito importante. Né? Pra caramba! Quando você usa esse gatilho do pertencimento dentro da sua comunicação, é muito forte. E, cara, e o pertencimento é uma dor de todo empreendedor. Por que eu digo uma dor? Porque tudo que ele quer é que quem chegue para trabalhar com ele se sinta parte daquele negócio. Aquela frase que fala assim, transformar o vendedor, né, em dono do negócio, ela é fajuta. Porque se o cara é dono do negócio, ele tem que ganhar igual o dono, para começar aí. E ele não ganha.
né? Mas ele quer se sentir parte do negócio. A gente vai pegar um exemplo aqui do mercado de alto luxo. Todo vendedor de carro de alto luxo, se você não teve essa oportunidade, vá até uma concessionária, fazer um test drive, sentir o cheirinho do couro, né? Entrar lá dentro para ver como é que é a experiência. Se não quer falar de carro, vamos pensar em joalheria ou em moda, né? Em acessórios de alto luxo. Como é que funciona o atendimento disso? Ele é personalizado. O cara adora dizer que trabalha para a marca tal. É um novo sobrenome. Mateus da marca tal. Né? E aquilo cria o pertencimento. Para esse mercado, que nunca entra em crise, inclusive, é um mercado... Por que não entra em crise também? Vale dizer isso. Porque as pessoas têm poder aquisitivo para comprar, 1. 2, porque também não é um mercado que tem tanto custo de retração de pessoas quererem trabalhar, elas querem pertencer àquele lugar, elas querem estar trabalhando naquele lugar, então isso também faz com que o investimento na marca seja ainda maior. E nessa perspectiva, o share de mercado cresça. Mas onde que é a dor desse empreendedor que não pertence a esse grupo de luxo? É justamente em fazer com que o seu time de vendas, a sua equipe que trabalha consigo, pequena, média ou grande, se sinta parte do negócio. E aí, tem muito RH da vida que adora dizer que é humanizado, quando na verdade dá um bombom com a empresa faturando 1 bilhão, achando que o funcionário vai ficar feliz por conta disso. As pessoas fazem conta, gente. As pessoas, elas não são bobas. Isso mudou muito, né? Em relação às gerações. Eu acho que, talvez na época dos meus pais, ou até um pouco para trás, qualquer reconhecimento diferente, o bombom já era algo muito diferente. Nossa, a empresa me deu um bombom! Porque não se tinha nada disso. Né, que aí traduziu depois isso para cestas de Natal, que aí chegava em casa, eu lembro do meu pai chegar em casa com cesta de Natal, uma puta cesta legal, você fala, pô, que bacana, quem te deu? Ah, foi a empresa, ou ganhei de um cliente. Meu patrão, né? Tinha uma carga diferenciada nisso, né? E aí aproveito, cara, porque você também tem a geração Z aí como sendo algo que você está muito à frente, pesquisa, fala bastante. A geração Z dentro do mercado de trabalho hoje, né? Como que tá isso, cara? Porque a gente até conversou lá fora. Eu tenho conversado sobre esse assunto várias vezes aqui dentro, porque a gente percebe que a visão deles de mercado, né, de carreira, de reconhecimento, de pertencimento, é muito diferente do que eu aprendi a ter. Tá. E, naturalmente, existe um conflito geracional aí. Né? Dentro da empresa, eu posso ter pessoas ali com 20, 25 anos trabalhando comigo e elas, não é que elas pensam diferente de mim, é muito diferente, entendeu? Como é que você enxerga esses conflitos? Acho que vamos partir de um entendimento que as pessoas não são iguais, né? Elas não têm a mesma história, elas não vieram dos mesmos lugares, consequentemente não tiveram as mesmas oportunidades. Então, para quem nasce de 96 até 2010, vamos colocar aí, são pessoas que já nasceram com um processo de transição da digitalização do mundo. Então a leitura de mundo, ela é diferente. Não é à toa que nos dias de hoje se consome e se produz muita informação. Sim. Então aprender se tornou mais próximo, não digo fácil, mas mais próximo, porque as respostas estão aí. O ChatGPT entrega, o Google entrega, as redes sociais entregam. A gente pode aprender com o TikTok a cozinhar, a se vestir, a cantar, a tocar um instrumento. No Instagram, a mesma coisa. Né? No Twitter também. Então, a gente consegue buscar referências onde vão acrescentando. Coisa que a tua geração tinha que abrir uma enciclopédia. Total, Ir para uma biblioteca para fazer esse estudo, para aprender. E se a gente for buscar ainda na geração anterior, a geração X, teve uma obrigação gigantesca dos pais dizerem, você tem que dar certo. Que, consequentemente, veio aquela história da família de margarina. Por quê? Os filhos do pós-guerra, os baby boomers, né, eles literalmente tiveram que recomeçar do zero. Foi aí que a gente começou a analisar comportamentos, porque eles foram evoluindo. Então, depois que a gente pega essas pessoas que começaram do zero e criaram uma certa estrutura, seus filhos queriam mais liberdade, mas eles não puderam, porque eles tinham que ter uma carreira. E é aí que a gente vem do mercado entendendo que carreira é essa construção, entrar no lugar e terminar a vida nele. Só que eles se sentiam sufocados pelo novo. E aí eles disseram, os meus filhos não vão viver isso. A grosso modo, tá, gente? E aí a gente vê os millennials criando um monte de liberdades e de consciências no mundo, como? Vamos viajar o mundo é maior que isso. Vamos falar sobre globalização, essa palavrinha surgiu aí. Sim, né? A gente começa a ver o mundo como uma oportunidade, porque até então as pessoas não tinham esse acesso. Era caro viajar, era longe, era distante. O que acontece na geração irmã aos millennials? A minha geração não viu o dólar a 1 por 1 no Brasil. Isso para vocês terem uma noção de como a economia mudou.
O mundo inteiro está em crise. Eu nunca vivi um Brasil sem estar em crise. Eu não passei por uma ditadura, eu não vivi num país em guerra, mas eu não vivo num país economicamente saudável. Como nenhum outro país do mundo é 100% economicamente saudável. Né? Talvez a Suíça salve-se aí um pouco, né? Mas a gente pode parar para pensar assim, que a grande parte dos países no mundo, principalmente latino-americanos, não são saudáveis. E aí, como é que faz para esses arcos, né, dessas famílias todas aí conviverem? É complexo, porque no meio disso tudo vem o mercado de trabalho. Todo mundo tem que se manter. Então as pessoas vão para o trabalho tendo percepções diferentes. Se eu venho de uma família, de uma religião, de uma etnia, de uma identidade diferente da outra, já é aí uma dissonância, que vai sendo obrigada a conviver, porque o mercado é um só. E aí a gente começa a perceber que os sonhos e os desejos dos outros são diferentes. Sabe, Patrick, as pessoas elas começam a dizer que a geração Z é uma geração que não está afim de assumir compromisso. É, a geração mimizenta e a geração do nada, né? Não quero nada com nada. Não quero isso, não quero aquilo. E é meio assustador, porque às vezes parece que tem um pouco disso mesmo, mas me fala aí, continua, conclua. Então, assim, existem pessoas que não se sentem confortáveis em viver isso. Mas existe uma perspectiva importante da gente dizer que passar uma régua e dizer que o joio e o trigo são coisas diferentes, não dá para fazer isso, porque voltamos para esse entendimento que eu trouxe inicialmente. Pessoas são diferentes e têm realidades diferentes que às vezes são iguais, às vezes não. Nessa perspectiva, a geração Z é a mais plural de todas. Porque ela teve acesso às redes sociais, ela não criou, ela já nasceu imergida nisso. Ela não criou a internet, ela já faz parte dela, é uma geração digitalizada. Então o acesso a perceber o que faz sentido e o que não faz sentido levou à discussão. E aí que abrir a discussão leva ao interesse principal. Isso faz sentido ou não faz sentido para mim? Talvez isso não faça sentido eu ficar horas num lugar ouvindo um monte de gente querendo se matar, mas sendo cínica no corporativismo entre si, porque isso não é saudável para mim. Beleza, entra um outro aspecto também, né? O pertencimento. Eu não me sinto pertencente a essa condição. O que é difícil de conseguir pensar em outras gerações que tiveram essa, entre aspas, obrigação. Que obrigação é essa? Construir uma carreira. Porque a carreira hoje é diferente. Né? É muito comum eu, como um professor que trabalha, né, academicamente, de dizer isso, porque eu entendo que as pessoas sabem que aprender é mais fácil e não precisa ter a academia por trás disso. Mas eu comentei para ti uma coisa nos bastidores que vale reforçar aqui. O mercado de trabalho, quando ele vai dando certo sem um embasamento teórico por trás, o nome disso é achismo. Deu certo esse resultado, consegui esse lucro, atingir tal meta, mas tu não sabe o processo disso, é achismo. Como você chegou lá, né? Da mesma forma, o contrário, né? Quando a gente pensa na academia, vamos pensar aí numa sala de aula sem prática, né? Um professor que só pesquisa e não coloca em prática isso, ele só está gerando teoria. E a teoria por teoria, o ChatGPT hoje já me traz esse retorno, o Google também. Qual que é a relação disso, né? Então a gente precisa integrar esses dois. E a dificuldade hoje que as pessoas têm nessa conversão, né, essa convergência geracional, é justamente de entender que o que faz sentido para uma geração não necessariamente é o histórico da outra. Né? Ah, mas eu consegui resultado, eu comprei uma casa mais cedo, eu quero. Mas isso tem a ver também com o histórico de vida familiar, de desejo, de outras coisas. Muitos desses jovens têm outras seguranças por trás, alguns não têm, porque desejam ainda conquistar outras coisas. As pessoas também falam muito, né? A geração Z é uma geração extremamente identitária, porque ela tem identidade. Sim, é uma geração plural, ela é uma geração diversa, diferente, mas não é porque ela é diversa que ela abraça a diversidade. A gente vê aí muita gente da geração Z tendo pensamentos que são muito mais cabíveis para os baby boomers. Nem a geração X ou Millennium tem essa visão. Né? E ao mesmo tempo, eles trazem comportamentos muito contemporâneos e modernos. Vou dar um exemplo. Quem pensaria que a estrutura de casamento... Faz tempo que você não vai numa festa de casamento? Tem muita gente que fala isso. Nossa, que saudade de me arrumar numa festa de casamento, né? Bom, gente, as pessoas têm produzido menos. Uma porque é caro, outra porque as pessoas têm se ajuntado. É mais fácil. Fiz test drive, gostei, tô morando junto, casei. Né? Mas a gente começa a observar esse movimento geracional que muitos desses jovens têm buscado esse arco, entre aspas, retrógrado. Não que seja errado ou certo, mas retrógrado por quê? Porque já foi retrocedido lá atrás. Então eles acabam trazendo de novo. E aí a gente pode dar exemplos aqui, né? A Virgínia e o Zé Felipe, no Brasil. Marina Rui Barbosa, casando aos 20 anos. Sasha Meneghel, eu sei que muitos de vocês viram a Sasha nascer no Fantástico. Verdade. A menina casou.
O Justin Bieber, o maior expoente aí, né, representando a geração Z, casou aos 20 anos, é pai agora, foi pai esse ano, né? E a gente começa a perceber, dentro desse arco geracional, os reflexos que isso causa. Da mesma forma que o sonho dos milênios, que era rodar o mundo, largar tudo e poder, né, crescer através do digital, se vocês abrirem hoje as redes sociais da geração Z, muitos não têm nem foto. Seguem as pessoas, mas não aparecem. Porque a geração Z não é um pontinho delimitado, ela é identitária. Eu expliquei para ti nos bastidores, né? Temos um arco geracional aí de mercado de trabalho falando sobre essa geração, dividida em 3 sets. Então temos 7 anos e os últimos 7. Os últimos 7, eles estão mais próximos dos alfas, então eles estão mais do que digitalizados, eles estão aí imprimindo o touchscreen. Tudo é imediato para eles, assim. É por isso que o FOMO está muito presente. Sim. É por isso que a gente tem falado muito sobre TDAH, porque as pessoas têm muita informação e cada vez mais estão identificando que elas têm essa dificuldade, Sim. né? Que era uma coisa que antes não era percebida. E também outras coisas ruins vieram junto também com isso, né? Claro. Porque um aumento a mente das pessoas está muito cansada. Justamente porque é tanta informação ao mesmo tempo, né? O scrollar, né, das redes sociais parece uma coisa tão inofensiva, né? Mas na real, o teu cérebro, ele está processando quantas informações diferentes em questão de segundos. Antes, né, a gente tinha aquele negócio de, vamos sentar para assistir televisão. Então você ia, a família ia para a sala, botava um jornal, né, tinha todo esse negócio e todo mundo era meio que obrigado a ver a mesma coisa, né? Para assistir um filme, você tinha que alugar. Sim. Né? Assistir, pegar um filme lá na locadora numa sexta-feira à noite era quase impossível. Então o filme lançamento era possível você assistir 3 semanas depois que ele já tinha sido lançado na locadora. E você não conseguia ir lá buscar. Hoje você fala que não está disponível, não existe o não disponível. A indisponibilidade não existe. E isso, cara, de uma certa forma é legal para o mercado, é bacana, mas gera uma ansiedade. Pra caramba! Que assim, se algo der errado, meus filhos, né? Vou pegar um exemplo. O meu filho mais velho vai fazer 11, a minha filha mais nova tem 8. O Gustavo, mais velho, ele hoje estava reclamando para mim, pai, esse aplicativo aqui que você baixou, tem que desinstalar ele. Por quê? Não, porque olha só, tá errado aqui, assim, assim. Ele foi dando os erros do aplicativo para mim e falando, não presta, não serve, deleta. Eu falei, como assim? Ué, mas funciona. Não, mas tem um erro aqui. Eu falei, mas você está pegando esse erro, um único erro que apareceu para você já quer deletar o aplicativo, entende? E falar para ele que não tem, que ele vai ter que esperar para assistir, é doloroso, cara. Entende? E aí eu percebo assim, aí trazendo um pouco para o mercado de trabalho de novo, essa velocidade, né, de gostei, vou ficar, quero, não gostei, eu não dou nem chance. Eu já quero pular fora. Eu já quero deletar e instalar outro. Você percebe essa velocidade nesse sentido? Percebo, e percebo mais ainda, tá? Para complementar o que tu tá dizendo. Tem muita liderança, muita chefia que não tá preparada para lidar com o novo. Sem dúvida. E o novo também são as pessoas mais novas. Sim. Porque a gente fala muito sobre o jovem hoje da geração Z tem que estar aberto a lidar com o mais velho, a lidar com o mercado de trabalho, com a estrutura a velha. A recíproca tem que ser verdadeira, né? Ela tem que ter retorno, porque as pessoas também têm que estar abertas ao novo. Como é que tu faz para aproveitar esse jovem hoje dentro do mercado de trabalho? Essa agilidade intuitiva, porque, gente, ele aprende intuitivamente. Tá? Ele aprende a mexer em ferramentas como Canva, como CapCut, como outros elementos aí que são acessíveis para todo mundo instantaneamente. Sim. Mexendo, porque já nasceu digitalizado. O processo de alguém lá aprender a mexer em tal coisa, se alfabetizar digitalmente, outras gerações, para a geração Z é diferente. É muito mais intuitivo esse processo. Verdade. Só que a paciência dele vem até o ponto do reconhecimento, que é o tal do pertencimento. Tá. Só que para o pertencimento acontecer hoje dentro do mercado de trabalho, a liderança tem que estar preparada para isso. Então chegamos no ponto de precisamos treinar e capacitar quem lidera, precisamos treinar e capacitar quem opera também. Para entender que não é porque ele entrou hoje no mercado de trabalho que ele vai virar o CEO amanhã. Muita gente nem tem vontade de ser CEO. Né? Esse discursinho do mercado fica até meio velho hoje em dia de se dizer. Acontece que, se ele não enxerga a perspectiva naquele lugar, ele não está pertencendo a ele. Então, onde está o problema, na empresa ou na liderança? Talvez nos dois. Vou pegar esse gancho rápido aqui. Claro. O que eles querem? O que ele quer, então, como plano de carreira? O que chama a atenção? O que faz alguém ficar hoje dentro de uma empresa? Porque as empresas maiores, grandes corporações, uma Coca, uma Pepsi, sei lá, esses caras grandes, tá?
eles têm ali diversos planos, um monte de coisa legal, aparentemente, né? Não sei se de fato é legal ou não, porque eu nunca estive lá também. Sim. E você tem aquelas empresas que nunca vão chegar lá, nunca vão ter esse tanto de coisa para oferecer. E aí? Pois é, o que é o plano de carreira de alguém quando a pessoa não sabe o que ela quer fazer profissionalmente? Ela precisa aproveitar o mercado de trabalho como uma oportunidade de teste. E o mercado tem que aproveitá-lo para mantê-lo, retê-lo ali dentro. Uma, porque é caro perdê-lo, e outra, porque ele pode perder um bom profissional que tem para agregar essa inovação, esse processo de novo dentro do negócio. Então, o que eu sinto, assim, sabe? As pessoas quererem ficar dentro não é só os benefícios, não é só o dinheiro no final do mês, na maioria das vezes que vai impactar. Ela deixar uma empresa impacta geralmente no pertencimento dela. Quando a gente fala de pertencimento, vamos esclarecer isso aqui, que eu acho que é legal também, tá? O que é o tal do pertencimento? Se eu sou uma pessoa preta, parda ou indígena, eu enxergar o meu entorno pessoas similares a mim. Se eu sou uma mulher, eu estar olhando se tem alguma liderança mulher. Se eu sou um homem branco ainda, privilegiado, mas de repente sou um homem que me enquadro como LGBT, será que tem alguém LGBT na empresa? Ou numa liderança, num cargo LGBT? Por que a gente fala sobre isso, gente? Juro que não é mimimi, tá? Não é uma coisa... É pra gente pensar assim, ó, reflexo. É a gente conseguir enxergar do outro quem eu quero ser amanhã. Sim. É esse processo de espelhamento, é o nome disso, tá? De enxergar no outro quem eu quero ser, esse movimento de crescer dentro do lugar. É isso que gera o rapport, que faz o pertencimento acontecer. Então, quando uma empresa não tem uma liderança mulher e eu tenho um time de estagiários acontecendo, cara, nenhuma delas vai chegar lá. É essa sensação que passa. É a mensagem silenciosa, porque se você não sabe, uma mensagem silenciosa, ela já é verbalizada sem ser dita, né? E é essa a perspectiva. Se eu não tenho nenhuma liderança preta ali dentro e eu sou um homem preto, ué, será que eu vou conseguir ser? Ah, mas a minha empresa é uma empresa que aceita todos e todos, né? Como colocam aí. Tu é aí um profissional que sendo contratado, tu é o preto aqui dentro. Tá, mas e uma liderança? Por que não tem? Ah, porque a gente não olhou a cor da pele. Geralmente é esse discurso que acontece. Mas o que eu estou validando na minha fala é: precisamos estar atentos a como as pessoas se sentem dentro dos lugares. Essa emoção que a gente causa nela, esse desejo dela crescer ali dentro, é o que gera o pertencimento. Porque não adianta a empresa ou a liderança pensar que, por exemplo, um dia se você trabalhar bem, você vai conseguir chegar aqui dentro. Tá, mas daqui a pouco eu estou me dedicando mais que todo mundo e eu não consigo ir. E aí que dá essa sensação de que a geração Z cai fora rápido. É porque ela não se sente pertencente dentro daquele arco. E aí que o dinheiro, no final das contas, não é a única forma, porque dá para fazer dinheiro de várias formas. Até jogo do tigrinho as pessoas estão fazendo. Sim. Então dá para fazer muita forma de ganhar dinheiro, certo? A questão é entender como esse dinheiro faz sentido para ela ter. Então, se o benefício que ela tem de poder ficar com o filho porque ela é mãe ou porque ele é pai, se é o benefício de trabalhar em casa, mais em casa do que na empresa, é o fato de ela não precisar pegar transporte público, não precisar ficar tanto tempo no trânsito, né? Se é o fato dela poder viajar e ficar com os pais e poder continuar trabalhando. Então, são várias questões que envolvem o pertencimento. E que é difícil quando as pessoas estão numa visão muito normalizada, inclusive, individualista. Não, fulano tem que se adaptar aqui. Então, eu torno a dizer, não é só o jovem, né? E eu trago jovem porque a geração Z ainda é jovem, né? Sim. Que precisa estar aberta aos padrões antigos e não é que seja antiquado. Não, pelo contrário. A sociedade tem funcionado e trazido resultados assim, então ela tem que estar aberta a isso. Sim, concordo. Porém, a gente tem que estar aberta a outra percepção. O outro lado, se quer inovar, ele precisa entender como receber essa inovação. E o novo, a gente já falou no início dessa conversa, ele é estranho, ele é diferente, ele não é confortável. Então, esse jovem, para criar esse sentimento de vontade de defender a bandeira do meu negócio, né, de dizer que é dono do negócio, para isso tudo acontecer mesmo, ele tem que se ver dentro daquele lugar. Se ele não consegue se enxergar naquele lugar, não adianta. Não vai ter dinheiro suficiente que vai mantê-lo o resto da vida ali dentro. Ele vai ficar por algum tempo e vai cair fora. E o pior, vai levar toda a expertise que tu dedicou ali para o mercado. E eu digo pior porque essa é uma realidade cada vez mais constante, né? É caro demitir um profissional. É caro perder um profissional que vai trazer muito mais resultado para um lugar onde ele se sente adequado. E aí as empresas não se apercebem nisso. E são empresas, às vezes, que têm um lucro gigantesco, Patrick, que são esse olhar meio familiar que a gente fala, mas parece que... Eu até nem gosto de falar familiar, porque família é uma coisa tão boa, né? A gente que entende sobre família, que fala sobre família, começa a perceber que família é um lugar bom. Então não pode ser entendido como um lugar ruim.
Porque a minha referência de família é boa, a tua também, talvez de alguém não seja, mas vamos considerar que seja um lugar onde deveria ser bom, Sim, né? sim. Mas tem essa visão muito pequena para um negócio que poderia ser muito maior. Então, pensem, vocês enquanto lideranças, né, vocês enquanto negócios, de que esse pertencimento que a gente tanto tem falado aqui é uma via de mão dupla. Isso que eu ia falar. Acho que no fim, o que eu percebo é que, de fato, é uma troca. Total. Né? Acho que os dois lados precisam estar dispostos e disponíveis para se entenderem, né, e conversarem. Eu acho que essa, de fato, a mudança geracional e as mudanças de necessidade de cada geração, elas são muito diferentes, elas vieram muito mais rápidas, né? Então, a velocidade que está acontecendo tudo isso, para quem é geração anterior, fica, eu não estou conseguindo acompanhar isso aqui não. E eu vou te contar uma coisa assim, Essa sensação de que a gente está sempre tapando um buraco que só é cada vez mais fundo. Sabe que, dados de mercado mesmo, tá? E vivido por mim, eu trabalhei por um grande grupo de moda e marcas muito conhecidas no Brasil, na última meia década. E dentro dessas marcas, o que eu acho interessante dizer assim, a gente teve um processo de crescimento da baixa rotatividade da equipe, porque a equipe começou a se sentir ouvida. Semanalmente, eu fui contratado para cuidar de treinamento de produto. Mas eu entendo que um produto não se vende sozinho, se não tiver uma pessoa que gosta daquele produto. Existe um dado, inclusive, neurocientífico explicando que 93% das pessoas no mundo não conseguem vender uma ideia ou algo sem que elas acreditem naquilo. Então imagina, você vai vender qualquer coisa, tu não acreditando, vai ficar transparecer provavelmente em ti que tu não gosta daquilo. Bom, meu desafio era fazer com que, no início, 69 lojas tivessem a mesma convergência, em regiões espalhadas pelo Brasil inteiro, falando de varejo, tá? Bom, nessa perspectiva, como é que faz para essas pessoas quererem se sentir parte do negócio? Primeiro, te assistir, porque daí tinha que ser online, né? Para falar com todo mundo. Eu comecei indo presencialmente e eu trouxe os dados para a empresa. Olha, é caro me mandar. Outra, logo em sequência entramos num processo pandêmico, né? Então aí a gente começa a perceber, é perigoso, é caro e acima de tudo eu não atendo todo mundo. Sou um ser humano. Como é que vai replicar isso? Vamos reunir todos. Né? E aí que entra um ponto, por mais que seja uma franquia, as pessoas elas querem ouvir a solução que um deu para o outro. Porque se eu conseguir um dado, me conta, eu não estou fazendo alguma coisa certa, eu quero também aplicar aqui, vai que dá certo. E dava. E aí eles começaram a se sentir parte do negócio. Porque geralmente quem ouve alguma coisa da marca é o dono da loja, se é uma franquia, ou é um gestor, né, que tem esse acesso. O vendedor não tem esse contato. Então esse pertencimento, como é que ele pode ser trabalhado? Unindo as pessoas. E aí quando a gente começou a fazer essas reuniões, a ideia é que fosse uma vez por mês. Eu falei, peraí, uma vez por mês não dá certo nenhuma. Um veio, no outro mês não veio. Ah, vamos fazer então quinzenal. Eu falei, quinzenal dá pra gente começar, mas não é o ideal. É semanal. Mateus, eles vão ficar enjoados de ti. Eu falei, deixa, eu confio que eu tenho condições de mostrar para essas pessoas que ali dentro elas vão se conectar. E a gente conseguiu. Como é que a conexão aconteceu, Patrick? Principalmente identificando nas dores de um as mesmas dores no outro. Mas também nas soluções que um encontrava, as soluções que poderiam ser aplicadas no outro. E a gente começou a mostrar que o produto era, na verdade, a ponte que eu levava para eles para falar sobre todos os outros temas possíveis. E aí as pessoas ficavam interessadas e ansiadas pelo programa do Mateus. O programa deu tão certo que durou 5 anos. Caramba, Saímos legal. de 69 lojas para 142 lojas. Eu consegui incluir todo o canal internacional. Japão assistia 12 horas depois, né? Por conta do fuso. Dubai assistia também algumas horas depois. Mas Paraguai, Bolívia, Chile, Portugal, Espanha, podia assistir em real time, né? Claro, com delay de horas, ainda mais quando era verão no hemisfério norte. Então, 5 horas de diferença é um tempão. Então, viu uma gravação também. Mas a gente começa a perceber que, independente desse delay do fuso horário no mundo, as pessoas ainda queriam ouvir. E é um desafio para uma marca, quando vai se internacionalizar e se regionalizar em algum lugar, né, de levar essa mesma experiência. Mas eu consegui perceber que as dores ainda eram as mesmas, porque ainda eram pessoas que queriam fazer parte daquele negócio. E aí a gente começou, a marca entendeu que, olha, se eu quero tratar pessoas dentro do meu negócio, se eu quero que o meu franqueado tenha um custo menor com essa gente toda, como é que faz isso? Levando informação da marca. E a gente começou a criar. E aí o time comercial começou a criar campanhas de vendas de incentivo. Também contribuía. Mas só dá uma calça, só dá um dinheirinho, que coloca no diminutivo mesmo, porque não é uma grande fortuna. Dinheirinho. Uma viagem de vez em quando em algum lugar, dependendo do tamanho da venda, isso não era o suficiente. As pessoas queriam conversar entre si. Dizer que estavam na reunião da marca.
estavam ouvindo aquilo. E aí, lembra do mercado do luxo que eu falei ao longo dessa conversa? É isso, elas queriam assinar este sobrenome. E nem eram marcas de luxo. Né? E a gente está vendo aqui que as pessoas ainda queriam dizer que faziam parte daquele clube, daquela comunidade. E isso tudo é uma experiência que dá para ser feita e aplicada hoje no teu negócio. Dá para tu reunir e fazer um café da manhã de tempo em tempo com a tua equipe. Eu gosto né? dessa história da comunidade, né? E não é fácil. Claro. E é onde hoje, né? O que os grandes influencers fizeram? Isso. Né? Eles construíram uma comunidade de pessoas que o seguem. Total. Então, eu sigo o fulano por quê? Porque eu me identifico, eu me sinto pertencente àquele grupo. Por mais que eu seja só um número dentre os milhões de seguidores que tem ali, Sim. o que ele fala reflete em mim. E eu olho e falo, pô, eu concordo com o que ele disse. Então, a rede social tem esse poder, né? De fazer essa tal de segmentação de quem gosta de mim me segue. Quem não gosta de mim não me segue. Então, cada um hoje segue aquilo que mais gosta. O que eu acho que é legal, ao mesmo tempo que eu acho que é ruim, porque eu não escuto o outro lado. O algoritmo, inclusive, vai te engajando para isso, né? Eu não vejo uma oposição. E oposição não no sentido político da coisa, né? Mas também, né? Mas porque também, pode ser tu também. acaba não ouvindo o outro lado, né? E tanto que, pô, agora, né, que com os podcasts, que é muito legal, que os candidatos, aí pegando um pouco da história da política, eles vão lá e eles têm 1 hora e pouco, 2 horas às vezes, que eles falam sozinhos. E você consegue ouvi-los. Porque se você for só na rede social, você só vai ver um cara, que é aquele que um dia você segue, que você mais concorda, só vai ver ele. E você nunca vai escutar o terceiro ou quarto, a outra pessoa que também tem, de repente, ideias boas. De repente você vai lá e escuta lá um candidato e fala, pô, até que esse cara não é tão ruim como eu pensava. Né? E o outro que você achava que era incrível, o cara é meio vazio, ele ficou 2 horas falando lá de nada. Ele não tem conteúdo. O outro realmente não faz nem sentido, tá ali de papagaio. Mas a rede social, ela faz isso, ela acaba excluindo também e te colocando num pacotinho. Você fala, cara, eu só vou ver isso. E é só isso. É um sob medida falso, né? Porque, na verdade, tu tá vestindo uma ideia, entre aspas, sob medida pra ti, quando, na verdade, tu não tá conseguindo furar essa bolha e buscar outras segmentações, outras coisas. Sim. Eu falei disso falando da comunidade, né? Eu acabei indo para outro caminho. Não, mas eu acho que isso é um viés interessante para quem tá nos ouvindo aqui também, para refletir sobre como pode aplicar isso, né? Eu tava comentando sobre, pensando no lojista, né? Fazer um café da manhã, um encontro. Mas vamos pensar que, de repente, é um prestador de serviços. Como é que ele faz isso hoje? Cara, o Instagram tem uma ferramenta chamada comunidade. Pode ter 2 pessoas ali dentro, são 2 pessoas que tu produzem um conteúdo direcionado, mas como é que funciona isso? Não é um postzinho. É ideias, é um compartilhamento de uma música, de alguma coisa que tu vai engajar com a comunidade. Isso é o que a gente está falando de pertencimento. Então, essa bolha que está te acompanhando, ela está literalmente se sentindo parte deste negócio. É assim que a gente transforma pertencimento, independente de ser um produto ou um serviço. Né? A gente começa a transformar espaços, ambientes e lugares, fazendo as pessoas estarem dentro daquilo e não fora. Estar fora é o que dá o sentimento de exclusão, né, Patrick? Tu não quer te sentir excluído em nenhum momento. Eu, muito menos. Eu tenho certeza que vocês também não. E é nessa lógica de não excluir alguém ou algo que a gente precisa entregar para essas pessoas. Porque tu falou uma coisa muito interessante ao longo dessa conversa, que é a mensuralidade. Como é que eu mensuro o que é de fora da minha bolha? Como é que eu mensuro o que é bom quando eu não sei o que é bom? Né? E aí eu preciso, então, estar acompanhando esses movimentos do mercado para ter noção de que aquilo que eu acompanho é bom. Porque quando eu começo também a me questionar se de fato é bom aquela marca, se de fato é bom aquele serviço, ou se de repente hoje não foi tão bom, mas sempre é bom, eu continuo comprando. Aí não foi bom de novo. Não é bom de novo. O conteúdo não é tão válido assim. Eu tenho que buscar outras fontes. E esse é o movimento, o incômodozinho. É quando a gente se sente incomodado que a gente vai atrás de outras coisas. A gente começa a abrir o ouvido, as lentes, né, da mente da gente aí, para absorver o novo. O que mais te incomoda, pegando esse gancho aí? Hoje você olhando para o mercado, para tudo que acontece, no que você está inserido hoje, o que incomoda mais a geração? A tua geração ou você especificamente? Cara, falando especificamente de mim, assim, me incomoda pessoas que estão há muito tempo acomodadas no seu comodismo e não conseguem relaxar ao ver pessoas que não são acomodadas e são intensas, movimentando e fazendo as coisas acontecerem. Cara, tu tava ali há muito tempo, tem oportunidade para tu movimentar agora, mas tu não quer. Por que eu que cheguei aqui e vi a oportunidade, trouxe mais resultado, vou ter que me adequar a ti? Não faz sentido. Então, isso me incomoda.
Dizer em nome de toda a geração, acho até um pouco pretensioso da minha parte, porque é uma coisa muito plural, Sim, né? sim. Mas eu posso te dizer que para muita gente esse sentimento que eu acabei de falar é comum. Porque as pessoas, de fato, querem se conectar umas com as outras. E quando alguém não abre essas portas da conexão, cara, dá muito ruim. E aí eu chego num lugar, vejo a oportunidade de trazer muito mais retorno, quero muito mais engajamento, posso trazer muito mais coisa. Mas não me abrem as portas, eu vou continuar lá por quê? Ah, porque um dia, quem sabe, muito talvez. Não, muito obrigada. Vou buscar outro caminho onde eu possa ter esse espaço. No final das contas, a mensagem que eu estou passando é: burro é vocês, tontos são vocês, lamento por vocês de não conseguirem enxergar essa mensuralidade. Porque eu consigo mensurar que daria mais resultado por aqui. Uhum. Né? Então, estar aberto ao novo é isso, assim. É o que mais me incomoda quando as pessoas não estão abertas a este novo. E elas precisam estar abertas ao novo. Honestamente, todo mundo está nos ouvindo aqui, né? É importante as pessoas pensarem como elas vão agir e reagir no futuro. A gente não costuma se perguntar, Patrick, como é que a gente vai estar daqui 5 anos? A gente não foi educado porque tem um processo geracional de educação onde a gente não cuidava da pele. Sim. Homens não cuidavam do cabelo ou da barba. Né? A gente não cuidava por muito tempo do corpo. Hoje já é uma coisa mais normalizada. Não cuidava da alimentação, outra coisa normalizada. Da pele, hoje em dia tem sido mais normalizado. Sim. Só que a gente não consegue se preocupar com o envelhecer. Quem eu quero ser quando envelhecer? Né? A gente tá, tô vendo agora. Então eu tô aqui que é confortável, que me traz esse resultadozinho. E essa mensuralidade não me traz outras satisfações, que é um pouco do que a geração Z tá vendo. Né? Vocês podem se questionar, tá, mas é contraditório. Ela quer muito, por exemplo, se sentir bem, confortável em algum lugar, mas ao mesmo tempo ela não fica tanto tempo. Mas é porque ela tá pensando que ali não vai dar retorno para ela a longo prazo. Se ela vai ficar num lugar que deixa ela insatisfeita, infeliz, num lugar onde ela não consegue produzir, não consegue assumir quem ela é de verdade, para poder trazer ainda mais retorno sobre isso, ela vai ficar lá por quê? Trazendo algo literalmente aí pequeno, né? Então, é nessa perspectiva que eu entendo que muitas vezes é mal interpretado sobre o jovem da geração Z. Acho que tá claro, acho que tá entendido. Matheus, você participou de um TEDx. 2, na verdade. 2? Ah, eu vi um só. 2. Como é que é essa experiência, cara? O que você falou lá? Ou como é que foi isso? Bom, eu quero fazer um convite para quem está nos ouvindo, né? Faça. Vai colocar lá no YouTube, Matheus Vecchio, que você vai achar o meu TED, mas eu posso brevemente aí contar que a perspectiva de ambos, inclusive, foi justamente falar sobre quem nós somos, né? O que o mundo sabe sobre você. Esse é o tema, né, do que foi presencial. Eu tive um durante a pandemia e outro presencial em Salvador. E a pergunta é essa, principal, assim. O que o mundo sabe sobre quem nós somos? Aí parece um pouco aberto demais essa pergunta, né? Mas quando a gente se pergunta mesmo sobre isso, a gente começa a perceber que muitas vezes a atividade profissional que a gente faz, a mãe da gente não sabe explicar. Né? Sei lá, a pessoa que trabalha no teu prédio, se tu mora num prédio, ou alguém que trabalha próximo de ti, não sabe explicar o que tu gosta, né? E aí tu vai crescendo esse arco, então tu sai primeiro da família, ou da tua casa, quem mora contigo, de repente tu vai pra tua família, de repente tu vai para as pessoas mais próximas, aí pega o zelador, o porteiro, o vizinho, e etc, vai crescendo, vai pro mercado de trabalho, vai crescendo, vai pras amizades. E aí tu vai crescendo e tu vai vendo que as pessoas, muitas vezes, não sabem umas sobre as outras. E elas convivem, e isso é pior, Patrick, as pessoas convivem entre si e não sabem nada umas das outras, assim. É verdade. Então, a minha fala no TED é muito esse movimento, assim, sobre que casa a gente está construindo dentro de nós, quem nós escolhemos ser, como a gente está se posicionando sobre isso e, principalmente, né, como as pessoas estão enxergando. Tem uma coisa que eu trago muito para a sala de aula, assim, né? Vamos imaginar aí, todo mundo comigo, que nós vamos comer um bombom de chocolate. Pensa comigo que um sonho de valsa é um bombom de chocolate, tá? Então, sei que alguns vão dizer, agora não é mais, é uma wafer. É um bombom de chocolate ainda, tá? E vamos pensar no tal do sonho de valsa aqui. Ah, mas sonho de valsa é de avelã. Não, pensa comigo que é de chocolate também, tá? Vamos reduzir os dois aí a bombom de chocolate. Beleza. Qual que é a diferença de um pro outro? Enquanto um tem uma embalagem descartável e eu consumo a um e pouquinho, acho que R$2 no máximo, e eu como e descarto, o outro, né, a unidade dele custa quase R$9. E aí ele vem numa embalagem dourada. Dourado remete ao ouro. Ouro é algo especial. Então eu geralmente compro algo especial para presentear alguém. Ou para me presentear. Sim. Então não é uma coisa que eu vou comer corriqueiramente, a não ser que eu tenha um poder aquisitivo para que isso possa ocorrer. A diferença de um para o outro, na verdade, é posicionamento. Porque se a gente for analisar
na lógica que eu convidei vocês a pensarem, tá? Bombom de chocolate ainda é um bombom. E isso é a nossa vida. A gente, tá tudo bem querer ser um posicionamento mais sonho de valsa ou mais Ferrero Rocher. Mas eu preciso ter consciência de que o mundo só vai acreditar naquilo que eu mostro pra ele. Se eu mostrar a minha pior face, as pessoas compram essa ideia. Se eu mostrar a minha melhor face, as pessoas também compram essa ideia. E a lógica fica ainda maior quando a gente entende que todo mundo conhece alguém que conhece mais alguém. Então, se eu não sei falar de mim, se eu falo algo ruim de mim, se eu me deprecio, as pessoas vão replicando isso. Quer ver um exemplo prático do dia a dia? Pô, Patrick, muito legal o teu cabelo. Aí tu vai dizer, pô, não, mas eu tô aqui com fio branco. Né? Pô, legal essa tua camisa. Ah, isso aqui é velho. Ah, esse óculos é muito bonito, Matheus. Ah, não, isso aqui eu nem sei onde eu comprei, tá todo riscado. A gente vai se depreciando pouco a pouco e não percebe que isso é a nossa imagem. Agora, tu imagina isso no macro, quando aquilo que tu faz de bom, tu não consegue expressar para as pessoas. Não sabe contar essa história. O meu papel é muito ajudar essas pessoas a contarem essa história, sabe, Patrick? E eu percebo que as pessoas, de um modo geral, na sociedade, elas têm essa limitação de conseguir explicar para os outros quem elas são. E aí tem uma curiosidade para trazer aqui que eu acho que é válido também, que é, eu não sei o que tu está pensando de mim, eu não sei o que vocês aí que estão nos assistindo ou nos ouvindo estão pensando sobre o que eu estou falando. Eu não tenho esse poder de mudar o que vocês estejam pensando, mas eu tenho uma escolha. E é esse poder que é inegociável. Eu tenho como escolher a informação que eu estou mostrando. Então, embora eu não possa mudar o que vocês estejam pensando, eu posso escolher o que eu vou mostrar. E as pessoas não calculam isso antes de se apresentar. Então, quando a gente traz uma ideia, uma fala, ela precisa ser pensada, ainda mais publicamente. Porque se a gente conta essa história para as pessoas, se a gente espera que esse engajamento e esse pertencimento aconteça, independente da esfera que ele esteja, mercado de trabalho, familiar, vida particular, a gente precisa entender que estamos escolhendo nos posicionar. Inclusive, estamos escolhendo não nos posicionar, já é um posicionamento. Verdade. Né? E aí que a nossa imagem é vinculada assim. Então, se a gente quer vender uma boa imagem, se a gente quer entregar um bom posicionamento de mercado, cara, começa pensando que mensagem tu quer entregar para essas pessoas. Faz um estudo aí, ó, rapidinho de caso. Seleciona 5 pessoas ao teu entorno e pergunta para cada uma delas que palavra vem à mente quando elas pensam em ti. São coisas engraçadas, às vezes são coisas sérias, às vezes é mais dificultoso para alguém, mas todas elas têm alguma percepção sobre ti. Tenha certeza disso. Se quiser aumentar esse exercício, né, cria aí, literalmente, pega uma folha 4 e separa ela ao meio. Características positivas e negativas. E tu mesmo começa colocando aí o que tu enxerga de positivo teu e de negativo teu. Faz esse comparativo depois perguntando para os outros o que elas enxergam em cada um deles. Cara, uma crítica construtiva, ela edifica, ela não destrói. Né? E é nessa perspectiva que tu consegue lapidar. As pessoas falam muito, Patrick, sobre uma mentira contada, né? 1000 vezes se torna uma verdade. Ela se torna uma verdade porque as pessoas acabam acreditando naquilo, pela forma como ela se posiciona. E aí que a gente começa a perceber que eu posso escolher. Tu já pode ter um ranço de mim agora. Mas se eu começo mudando o meu comportamento aqui, e devagarinho, e modificando esse comportamento, vocês vão perceber um Matheus diferente. E essa é a lógica da nossa imagem. Então, se o nosso encontro de hoje pudesse deixar essa mensagem, eu queria te convidar a pensar: o que o mundo sabe sobre você? Acho que essa é a maior certeza, né? Eu pergunto pra você, então, o que o mundo sabe sobre você e o que você quer deixar pro mundo, né? Cara, eu espero de verdade que eu consiga trazer as pessoas de um modo mais acolhido, que elas se sintam acolhidas, toda vez que eu tiver a chance de conduzir a palavra aí sobre o que for, né? Para que as pessoas possam se sentir realmente acalentadas, abraçadas e principalmente, né, envolvidas no ambiente. Quando eu falo de mercado, é dentro do mercado de trabalho. Quando eu falo de sociedade, é na sociedade. Quando eu falo sobre questões que eu acredito, sobre isso também. Porque essa verdade que eu trago e que provavelmente vocês trazem, que tu traz, é no que a gente acredita. Então, conduzir isso é o cerne principal da conexão que faz as pessoas se ligarem umas com as outras. Muito bom. Né? Então, isso é o que eu acredito. Show, cara. Pô, acho que uma baita mensagem. Que bom, fico feliz mesmo. E quero agradecer demais esse convite, né? O teu programa é um programa muito lúcido. E de verdade, assim, sem parecer puxa-saquismo, tá, gente? Já puxando meu sotaque porto-alegrense aqui. Não é puxa-saquismo, não. Eu acho que... Eu acho não, né? Vamos corrigir minha fala. Eu acredito mesmo que lugares como esse são fundamentais para que mais pessoas possam desenvolver suas ideias. Para que mais pessoas possam, inclusive, compartilhar suas ideias, assim. Eu vou abrir uma coisa muito particular aqui que o Patrick me contou, né? Ele falou assim, Matheus, tu não te preocupa, tá? Se tu não concordar comigo, tu pode discordar publicamente. E eu vou dizer uma coisa pra vocês,
a discordância ela é ótima, porque ela faz refletir. Se todo mundo fica concordando um com o outro, tá todo mundo na mesma bolha, gente. Né? E se eu quero transmitir uma mensagem e quero fazer com que você se sinta acolhido, pertencido a isso tudo, eu quero que vocês reflitam se faz ou não faz sentido. Claro que de coração eu espero que hoje o nosso encontro tenha feito não só sentido, mas tenha feito muito sentido, né? Mas para ele fazer muito sentido, requer a tua reflexão sobre o tema abordado. E a divergência, né, na questão de, pô, eu posso ter opinião diferente Claro. da tua, até porque isso engrandece, né, a nossa conversa, a gente agrega. O teu repertório é diferente do meu repertório, a gente vai juntar ideias, né, vai distribuir isso aqui, e talvez daqui para frente eu vou ser uma pessoa melhor. Então, a ideia, de fato, é que a gente não... Eu não sei tudo, cara. Eu não vou saber tudo, eu não tenho essa pretensão, né, de ser o dono da verdade. Pelo contrário. Até porque a gente estava até falando, o que é a verdade, né? O que é verdade hoje, né? É. Então, essa coisa de a gente ficar só recebendo pessoas aqui, por exemplo, ou conversando só com gente que concorda com você o tempo todo, você não vai crescer. Você vai ficar na mesma posição que sempre foi. Agora, o legal é ouvir, de repente, alguém que diverge. Você fala, pô, o cara tem razão. Talvez o que eu esteja pensando não seja só este caminho, tem outro. Tem uma outra visão do negócio, uma outra visão da vida, né? Você passa por problemas que eu não passo. Uhum. Você enfrentou dificuldades na sua vida que eu jamais vou enfrentar na minha vida. Claro. Né? Então, pô, te ouvir, escutar, muita coisa que a gente conversou lá fora, a gente nem trouxe para cá. Sim, sim. Né? De repente a gente pode pensar numa outra oportunidade de discussão, mas engrandece, entendeu? Porque a minha visão para muitas coisas é míope. Porque eu não presenciei isso, eu não vivi nada parecido na minha vida. Então, se quem está assistindo em casa, enfim, só convive com a família e com os amigos de sempre, você vai ser aquilo para sempre, cara. Né? Você tem que mudar de ambiente muitas vezes para poder, uma nova ideia, né? Uma inovação, vou mudar, vou mexer e de repente você cresce, né? Mas as pessoas têm muito receio de se colocar numa situação de vulnerabilidade, né? Sim, e elas têm receio, Patrick, eu falo por todos nós, assim, porque às vezes a gente esquece, pessoal, que o mundo, ele não é um ovo, ele é um pixel, que é menor que um ovo. O ovo é muito grande. Então as pessoas se conhecem, as pessoas se convivem, as pessoas se encontram, porque elas conseguem se conectar instantaneamente através do digital. E isso faz com que as relações também fiquem um pouco mais voláteis, não fiquem tão conectadas de verdade, assim. Embora o termo pareça digital, né, elas não são tão integradas assim. Mas elas podem, quando gera essa conexão de rapport, de identificação um com o outro. Para isso tudo acontecer de fato, a gente precisa ouvir o outro. E o outro precisa ser ouvido também. E aí que a gente começa a perceber que é uma via de mão dupla. Quando eu te escuto e também me faço ser escutado. Ou quando eu falo, mas também dou espaço para te falar. A gente comentou um ponto aqui nos bastidores, né? Que ninguém precisa ser nada para respeitar e defender. E essa é a verdade. Quando eu respeito o espaço do outro, ele também consegue respeitar o meu. Porque eu não invado nada que é dele. Agora, quando eu quero que ele aceite o que eu passo para ele como uma verdade absoluta, eu não dou essa percepção, né, válida sobre como eu enxergo. Eu quero impor para ele. E é essa perspectiva que faz com que as pessoas não queiram te ouvir. Então, se a gente pudesse deixar mais uma outra dica, que é isso, né? Começa a fazer esse exercício. Se tu é uma pessoa muito intensa, um pouco agressiva, às vezes, na forma como coloca para os outros, te escuta mais. Porque isso também é a forma como tu é percebido. Mas faz o exercício que eu te falei de imagem, que eu tenho certeza que vai ser um caminho aí legal para tu trazer mais resultado para ti, né? Para tu conseguir te sentir mais feliz com a tua imagem. Porque quando eu falo de imagem, eu reforço, não é a carcaça, tá? Não é se tu tá gordinho, se tu tá magrinho, se tu tá fortão, se tu tá com barba, tá sem barba, se tem pelugem, branca, não tem, como é que é? Não, não é sobre isso. A gente tá falando principalmente sobre como tu reage, né? Então, como tu tá agindo com as pessoas. E claro, a carcaça, ela impacta porque ela é o conjunto dessa imagem. Mas ela não é o fundamental da imagem. Boa. É sobre isso. Matheus. Cara, muito obrigado. Obrigado, valeu. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo Obrigadão. também. Até mais. Gente, obrigado aí por ter assistido esse episódio e te vejo na próxima.